Olá, meus amigos, muito bom dia a todos, tudo bem com vocês? Nessa Semana Santa de 2025, hoje é sábado, dia 19 de abril de 2025, é o motivo que eu passo por aqui hoje, às 9h35 da manhã, é um motivo muito maravilhoso, comemoração do aniversário dos 84 anos do Roberto Carlos. Que maravilha, é uma emoção muito grande. É o que eu sempre digo, esse é o 5º ano que eu gravo esses vídeos em homenagem ao Roberto Carlos no dia do aniversário dele. Graças a Deus, todos nós com saúde, bem, né? Mais um ano de vida e a 5ª vez, né? Graças a Deus. Eu peço a Deus para que essa data se repita cada vez mais e sempre, durante muitos e muitos anos, muitas décadas ainda pela frente, com muita fé em Deus, cada vez mais e sempre. Amém. E é uma alegria muito grande, né? O que eu sempre digo, 19 de abril para mim é igual fosse meu aniversário. A felicidade que eu sinto no meu aniversário, dia 15 de março, é a felicidade que eu sinto também no dia 19 de abril, aniversário do queridíssimo Roberto Carlos Braga, né? Que é um amigo de todos nós, né? De sempre, sempre, é o que eu digo, eu, infelizmente não conheço ele pessoalmente, não tenho o menor contato com ele, mas tenho um amor e um carinho muito grande por ele e pela família dele, com certeza. Daqui a pouquinho eu estou indo trabalhar, né? Cedo ainda, está 9 e pouquinho, daqui a pouco eu vou para minhas atividades do trabalho, mas não poderia nunca deixar de passar por aqui, não deixar essa homenagem, esse vídeo especial em homenagem a ele, que faz a diferença positiva na vida de tantas pessoas, né? Com tudo que ele diz, tudo que ele canta, tudo que ele ensina. A sensibilidade humana dele é muito especial, tanto nas atitudes dele quanto nas músicas que ele compõe, né, e canta. Muito especial mesmo, com certeza. Em julho, ele está completando 66 anos de carreira, mas cantando mesmo desde sempre, né? Desde que nasceu. Em dezembro, deixei anotado aqui, ele está completando 51 anos de parceria com a Globo, né? Vamos torcer aí para que dê tudo certo o projeto de renovação de contrato. Se não me falha a memória, em dezembro, né, ele completa 51 anos de parceria. E é aquilo, se não der certo a renovação, que siga para a Record. A Record, inclusive, fez uma reportagem linda para ele, nesses dias que ele esteve presente lá no Cruzeiro. Uma maravilha, muito especial mesmo. Mas eu acho que o Amaury Soares não vai perder o Roberto Carlos. Aquela capacidade de pessoa, a Globo não cometeria esse erro, né? Seria um prejuízo para eles, né? E recentemente eu fiquei sabendo que o empresário do Roberto é o filho do Erasmo Carlos, o queridíssimo Léo Esteves. Que maravilha, eu fiquei muito feliz de saber disso. Eu não sabia. Desde 2023, se não me falha a memória, o empresário do Roberto Carlos é o querido Léo Esteves.
Que maravilha. Pois é, uma outra notícia também que me deixou feliz foi agora há poucos dias, no dia 7 de abril, a dona Valesca Braga, nora do Roberto, esposa do eterno Dudu Braga, anunciou que vai apresentar numa rádio chamada Nova Paradiso FM 89,5, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 da manhã, o programa Café com o Rei. Excelente, excelente, que notícia boa. É um horário semelhante àquele que o Dudu tinha na Rádio Nativa. Uma beleza, que emoção, meu. Fiquei muito comovido com essa notícia. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Esse projeto dê certo. A dona Valesca é merecedora. Passou por uma fase braba, quando perdeu o marido. Graças a Deus, Deus foi na vida dela e a família dela, o Roberto, todo mundo apoiando, os fãs, concedendo aquela palavra de apoio. E a presença da Laurinha, filha dela também, Isso aí fez a diferença positiva, Com certeza. E do dia 12 ao dia 16 de março desse ano, ocorreu-se o projeto genial do queridíssimo Roberto Carlos no navio, que mudou o nome, chama-se Cruzeiro Além do Horizonte Roberto Carlos. 20 anos desse projeto. O primeiro ano desse projeto foi em 2005. Eu me lembro do primeiro ano. Me lembro, excelente. Se não me falha a memória, o Tom Cavalcante esteve presente no primeiro ano desse projeto. Ele, na época, trabalhava na Record. Chegou a entrevistar o Roberto. Memorável. E antigamente o projeto do navio chamava-se Emoções em Alto Mar. Aí foi rebatizado. Uma boa ideia, excelente ideia. Gostei demais também da coletiva de imprensa. Roberto concedeu um tempo muito especial para os jornalistas presentes. Dos jornalistas presentes eu achei bacana demais a presença das jornalistas Ana Paula Portuguesa e Paloma Poeta. A Paloma porque fez uma reportagem linda para a Record sobre o cruzeiro do Roberto. E a Ana Paula Portuguesa porque é uma baita jornalista do rádio. Eu me lembro que eu trabalhava num prédio no Leblon e de manhã cedo eu ouvia, enquanto eu realizava as atividades no prédio, o programa do Antônio Carlos, em 2021, na Rádio Tupi. E a Ana Paula Portuguesa era uma das participantes do programa. Naquele ano, faleceu o querido Dudu Braga, em setembro. E a Ana Paula Portuguesa citou esse fato algumas vezes no programa do Antônio Carlos e disse que o Roberto estava inconsolável. Inconsolável. Eu nunca me esqueci dessa palavra. Isso me marcou. Sempre que eu ouço falar o nome dela, eu lembro dessa época. Pois é. E a Paloma é aquilo, baita jornalista, legado brilhante na Record. E irmã da queridíssima Patrícia Poeta, que também é uma pessoa do bem, pessoa do coração mesmo. E fez uma reportagem linda. Assistam, procurem no YouTube. É uma reportagem belíssima mesmo. Bom, recomendo, viu? E gostei demais também, falando sobre a entrevista coletiva, da citação que o Roberto comentou de estar namorando. Que maravilha! Deus abençoe. Eu fico feliz mesmo de saber disso. E é notório a felicidade no semblante dele. A gente vê a alegria, a felicidade no semblante dele. Quer dizer, faz a diferença positiva.
Falando sobre a entrevista coletiva, também gostei muito da citação da renovação de contrato, né, do Roberto com a Globo. Tomara que dê certo. Mas é aquilo, se não der certo, eu acho que um plano ótimo é a Record. A Record certamente tem espaço para o Roberto, vai conceder para ele o que ele quer, né? Com certeza. Achei também muito engraçada a presença do Amin Kader na coletiva de imprensa. O Amin é uma figuraça, né? Comentando a questão de Pix, muito hilário. O Amin é uma figuraça mesmo. Muito inteligente ele, muito engraçado. E também achei bacana a pergunta da jornalista Carola Jongo, da TV Fama, sobre a namorada do Roberto. Eu gostei da resposta do Roberto. E se ela já foi motivo de inspiração em música, beleza. Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. No decorrer da coletiva, o Roberto comentou que tem 7 músicas guardadas que ele pode lançar futuramente. Vai que uma dessas canções foi inspirada na nova namorada, né? Tomara. E falando sobre a coletiva, gostei da ideia citada, né, de um jornalista comentar com o Roberto sobre um dueto com Paul McCartney. Boa ideia, né? O ano passado o dueto com Andrea Bocelli foi lindo, né? Bem produzido pelo Boninho. O Boninho com aquela sensibilidade, aquele talento, né? Ficou um dueto maravilhoso mesmo. Assistam, viu? Assistam. Se vocês não viram, vejam. Vale a pena. Muito especial mesmo. E gostei do que o Roberto também falou sobre a citação sobre a Globo, sobre a renovação de contrato, né? Que o que é bom não precisa mudar ou mexer, concordo totalmente. O que é bom, o que é tradicional, o que é voltado para a família, não tem que mexer. Não tem que mexer. Há 20 anos a Globo tinha uma programação que hoje em dia não tem mais. Os caras tiraram Carga Pesada, A Grande Família, Linha Direta. São programas bons, tinham que manter. Entendeu? O que é bom, o que é tradicional, o que é voltado para a família, para alertar, para informar, o que é voltado para o público em geral, positivo, né? Não tem que mudar não, tem que permanecer. Entendeu? O especial do Roberto Carlos, inclusive, tem que manter aquele padrão de qualidade. Entendeu? Peço a Deus saúde, muitos anos de vida para o Roberto, para que esses especiais permaneçam. Né? Esses especiais ainda existam ainda por muitas décadas ainda pela frente, ao ponto da minha filha, que ainda nem nasceu, mas um dia nascerá com fé em Deus, minha filhinha Mariana, chegue para mim e diga: pai, eu me lembro do Roberto Carlos. Entendeu? Peço a Deus isso verdadeiramente. Verdadeiramente. Entendeu? Gostei muito também do que o Roberto falou sobre o projeto do filme, da biografia da vida dele. Deus abençoe que vá adiante esse projeto. Eu gostei também da escolha do diretor, grande Maurício Farias. Não tenho dúvida que ele vai manter o legado da família Farias, em especial do Roberto Farias, né? E manter o legado também do eterno Breno Silveira, né? Que teve um fim muito triste. Não merecia o fim que teve, não. Fiquei com uma pena muito grande quando eu fiquei sabendo que o Breno Silveira morreu. E gostei também, mudando de assunto, mas falando da entrevista coletiva. Eu assisti a coletiva toda, né? Pelo YouTube eu assisti o vídeo que gravaram. Inclusive, gostaria de parabenizar quem gravou. Que bom, viu? Quem gravou com o coração mesmo, porque foi um vídeo completo, informações muito especiais, e é uma forma, um link, né, de mensagem do Roberto para o público. Uma beleza. Essa pessoa que gravou está de parabéns. Deus abençoe essa pessoa que filmou. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando. Gostei demais da citação do Roberto Carlos também sobre a canção Bicho Solto. Certamente ele comentou que vai ser modificado o nome, né?
eu pensei em 2 nomes. Provavelmente vai se chamar Cão de Pedigree, mas pode ser que o que pese na letra da música seja essa palavra pedigree, porque pedigree, se não me falha a memória, é o nome de uma marca de ração, né? A não ser que essa empresa faça uma parceria com o Roberto Carlos e, né, ele queira manter esse nome, Cão de Pedigree, né? Mas pode ser também por aí, né? Por aí, a música por aí, né? Enfim. E tem um trecho da música que tem essa frase, né? Por aí. E tem uma música que chama-se Por Amor, né? Por aí também pode ser um nome bastante coerente. Enfim, o que o Roberto decidir, a gente assina embaixo, né? E eu havia comentado aqui do projeto do Cruzeiro, né? Gostei do que ele comentou no decorrer da coletiva sobre a mudança do nome do projeto, né? E a informação também de que em setembro do ano que vem vai haver um projeto num resort, né? Chamado Além do Horizonte Resort. Que bom! Provavelmente deve ser lá na Praia do Forte, né? Na Bahia, né? Provavelmente. Mas beleza. Gostei da pergunta da Ana Paula Portuguesa, né? Sobre procedimentos estéticos, né? Se não me falha a memória, uma vez eu estava assistindo uma entrevista a participação do Roberto Carlos no programa do Faustão. Não me lembro que ano foi, não sei se foi em 2000 ou 2001, mais ou menos num desses anos. E o Roberto, eu não sei também, agora não me recordo se foi no Faustão ou se foi no Jô. Mas o Roberto havia comentado que o único procedimento estético que ele tinha vontade de realizar, quando precisasse, era o lifting. Lifting é aqui na região embaixo do queixo, para retirar qualquer excesso de pele ou algo parecido, entendeu? Excesso de gordura ou de pele, chama-se de lifting, é aqui embaixo do queixo. Achei bacana a citação do Roberto sobre o querido Lauro Braga, irmão dele, queridíssimo, que partiu em 2021. Inclusive em março agora completou 4 anos, né, que ele partiu, querido Lauro Braga. E que o querido Lauro comentava que embaixo do queixo da pessoa diz muito sobre a idade da pessoa, né? Faz sentido. Pois é. E é isso, né? Gostei muito também do relato do Roberto falar que se sente um rapaz de 84 anos. Que maravilha, né? Deus abençoe. Inclusive foi até tema de capa da revista Caras, né? Eu achei muito bonita também a capa da revista, em homenagem ao Roberto. Merecidíssima homenagem. Só Deus e o Roberto Carlos sabem as dificuldades, as tristezas, as adversidades, né, que ele passou ao longo da vida. Felizmente, as alegrias foram maiores e as realizações, né? Graças a Deus. Merecedor. Eu torço demais por ele. Demais. É o que eu digo, não conheço ele pessoalmente, mas sei da existência dele, acompanho ele pela internet, pela TV. Esse ano está completando 20 anos, passa muito rápido. E um outro tema também que foi abordado na coletiva, que eu gostei muito também, foi o relato do Roberto sobre a eterníssima Maria Rita, né? Que fez aniversário dia 11 de abril, né? Pois é. Que se fosse viva ela estaria já com 60 e pouquinhos anos, quase 70 anos. Ela faleceu com 39, né? Em 99. Pois é. A pena. Eterna Maria Rita. Achei bonito ele ter falado que a Maria Rita foi o maior amor da vida dele. Eu não tenho dúvida. Mas mudando de assunto,
Um outro tema abordado durante a coletiva que eu gostei muito foi o belíssimo relato do Roberto na pergunta do jornalista Ciro Neves sobre a sua sensibilidade ao chorar e ao sorrir. Eu gostei muito da resposta dele. Provavelmente aquele vídeo, inclusive eu postei aqui no ano passado, de ter chorado num show, certamente aquilo foi uma mistura de emoções muito próximas, né? O aniversário da Laurinha, o casamento da queridíssima Giovana, né? Tudo isso comove demais, comove demais. Entendeu? Principalmente quando é a neta da gente, que é a segunda filha, né? E o Roberto é um abençoado, porque pai de menina, avô de menina, quer dizer, duplamente abençoado, né? Deus me abençoe, eu tenho uma sorte dessa. Eu acho que eu não tenho estrutura para isso não. Ver uma filha minha casando, uma netinha crescendo, se apresentando na escola, se casando, é uma emoção muito grande pro velho Lucas aqui. Me comove mesmo grandiosamente. Gostei muito do relato do Roberto também sobre as orações e o reiki, né, que ele realiza antes de subir ao palco. Né, que maravilha. E no decorrer da coletiva ele também falou do lançamento de 7 músicas esse ano, né? 7 músicas guardadas, né, que ele pode lançar futuramente. Deus abençoe que sejam divulgadas. É sempre para mim um motivo de festa, de alegria, de muita felicidade, sempre que eu fico sabendo de um lançamento de músicas do Roberto. Por exemplo, em 2018, ele lançou um disco lindo. Ele regravou a música Amor Sem Limite, cantou músicas em espanhol, cantou aquela música linda chamada Essa Mujer, em espanhol, né? Essa Mujer. Que maravilha. Disco lindo. Regravou aquela música do disco de 96, Quando Digo Que Te Amo. Olha, que disco lindo. Ouçam, ouçam. Disco de 2018 é muito lindo. Eu fiquei muito feliz quando foi divulgado aquele disco no YouTube. Olha, que presente, viu? A mesma emoção eu vou sentir quando forem lançadas essas 7 músicas. Deus abençoe. E eu anotei aqui, né, da reportagem, né, que eu assisti, que a Record fez em homenagem ao Roberto. Gostei muito das imagens da Paloma no Cruzeiro, né, dela ter comentado que o Roberto está comemorando 60 anos de Jovem Guarda. Pois é, 60 anos já. Né. Gostei do depoimento do Tom Cavalcante, que maravilha, 20 anos depois do primeiro ano do projeto, o Tom lá presente, com a família. Pô, que maravilha. E gostei da presença dos netinhos do Roberto Carlos também, lá no Cruzeiro, da dona Valesca. Que maravilha, viu? Que felicidade mesmo, família reunida no Cruzeiro. Eu não sei se a dona Norma foi, eu não sei se o seu Carlos, né, que é conhecido como Carlinhos, também foi, né? Tomara que tenham ido, né? Deus abençoe que tenham estado presentes. Concede, né, ainda mais aquele amor, né, aquele apoio moral, com certeza. E gostei também de saber que o navio tem 14 andares, que maravilha. Um navio de 14 andares, não é muito alto. Poxa, que maravilha. E achei interessante terem falado também da pausa de 2 anos no projeto do Cruzeiro. Né? 2 anos depois voltou altivo, né? Cada vez grandioso, né? Marcante. Quem vai não esquece nunca, né? Com certeza. Gostei também de saber que o Roberto Carlos é pioneiro, né, em navios temáticos com shows. Que maravilha, eu não sabia dessa informação. Beleza. E gostei da pergunta que a Paloma fez para o Roberto, né? Se ele conseguiria escolher um momento, uma música, uma emoção que mais o marcou, né?
Eu imagino quantas, né? Nascimento dos filhos, casamentos, o dia que ele viu a primeira vez a Maria Rita, o dia que ele deve ter pedido ela em namoro, o dia que ele pediu ela em casamento, o dia que eles se casaram, por aí vai. Muitas emoções. Graças a Deus. Também gostei do que o Roberto comentou sobre o filme, né? Que o filme já está começando a ser planejado. Eu anotei aqui sobre nomes dos personagens, né, do filme. Por exemplo, no filme do Erasmo, o Roberto Carlos foi interpretado por um ator chamado Gabriel Leone. Excelente nome. Tem um outro ator que eu olho para ele e eu me lembro um pouco do Roberto Carlos jovem. Chama-se George Salma. É um bom nome também que possivelmente poderia interpretar o Roberto. E tem um ator que ele é um comediante, mas não deixa de ser ator. Que tem um tom de voz parecido um pouquinho com o do Roberto Carlos. Se ele trabalhar aquela voz ali, fica uma voz semelhante. Se caracterizarem bem ele também, possivelmente pode ficar um personagem bom do Roberto. Chama-se Victor Lamoglia. Um bom nome também. O Erasmo, um ator perfeito para interpretar o Erasmo é o Chai Suede, né? Um excelente nome também. Vanderleia, que participou do filme do Erasmo, seria um bom nome também para interpretar a Vanderleia. A Maria Luísa Rodrigues, adoro ela, uma moça linda, entendeu? Seria excelente se ela interpretasse a Vanderleia, ficaria muito bom mesmo. Carlos Imperial, o Bruno De Luca, ficou a cara mesmo do Carlos Imperial, né? Se ele participasse do filme do Roberto seria uma boa. E o Tim Maia é aquilo. Nomes bons para interpretar o Tim Maia. Vinícius Alexandre ou o Thiago Abravanel, né, numa fase do Tim mais adulto, né? O Alexandre Robson também, muito parecido com o Tim. Alexandre Robson. Alexandre Robson não, desculpa. É o... Deixa eu ver aqui. Robson Nunes. Desculpa, Robson Nunes. O Vinícius Alexandre, que é muito bom também, né? Thiago Abravanel. Robson Nunes, muito parecido com o Tim Maia. Robson Nunes. E o Babu Santana, né? Mas de toda essa turma, quem eu achei muito parecido com o Tim Maia, o Robson Nunes. Muito parecido com o Tim. Semblante parecidíssimo. Entendeu? Enfim. Então era isso. Queria comentar com vocês esse assunto. Esses assuntos especiais. Né? E momento curiosidades. Em janeiro eu regravei a música Amor Sem Limites, do disco de 2000. Muito especial. Muito especial. Gravei a música Amor Sem Limites, né? Do disco de 2000. O disco de 2000 do Roberto é muito lindo. Aquele disco ali é da maior qualidade, da maior sensibilidade. Ouçam, pesquisem. Não deixem de ouvir, não. É um trabalho muito lindo, viu? Comprem o disco também. Né? Quem tem aparelho de som em casa, comprem o disco. É
Maravilha. Em março eu coloquei voz, né? Regravei a música De Coração, do disco de 92 também, um disco lindíssimo, uma música bonita. Toda vez que eu escuto aquela música eu fico emocionado. Uma música da maior qualidade, da maior sensibilidade. Pois é. E uma outra curiosidade, dia 8 de março, completaria 96 anos, né, se estivesse viva, a queridíssima Hebe Camargo. Todo mundo sabe o amor que a Hebe tinha pelo Roberto. Inclusive, eu espero que a Hebe esteja presente. Lembrem da Hebe no programa, no filme que farão em homenagem ao Roberto, porque a Hebe tinha um amor e um carinho infinito pelo Roberto. Muito comovente mesmo. Inclusive, uma atriz que poderia interpretar bem a Hebe, né? Poderia ser a Andréa Beltrão, ou uma outra atriz que achasse um semblante mais parecido, ou com uma tonalidade de voz, né? Mas eu acho que a Andréa Beltrão ficou muito parecida com a Hebe. É um bom nome também. Ou a Fafi Siqueira, enfim. Felizmente temos boas opções de nomes, né? Graças a Deus. E comentando ainda sobre momentos, curiosidades, na semana do meu aniversário, dia 15 de março, eu regravei a música Promessa, do disco de 2005, também uma música linda. O disco de 2005 também, muito lindo. Ouçam, muito especial mesmo. E no finalzinho de março desse ano, gravei a música O Amor é Mais, coloquei voz naquela música linda, né, do disco de 2000. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista do Roberto Carlos, falando sobre essa música, e ele havia comentado que havia feito essa música em 99, em homenagem a Maria Rita, né? Para Maria Rita. Infelizmente ela partiu, né? E ele guardou aquela música com muito carinho. Sempre que ele via a música ficava comovido e conseguiu gravar ela pela primeira vez 10 anos depois, né? A partida dela, em homenagem a ela, em 2009. Aí saiu aquele disco maravilhoso, virou até tema de novela. Pois é, maravilha. Então eu não poderia de aproveitar essa data especial e deixar registrado, eternizado, né, essas palavras maravilhosas. Juntamente das bênçãos, da alegria, da felicidade, da paz, da prosperidade, da fé e da santidade, advindas de nosso Senhor Jesus Cristo, né, sempre sob as bênçãos também do Santo Anjo da Guarda, São João Paulo II, que eu sou muito devoto, Nossa Senhora de Aparecida, que eu também sou muito devoto. Bom, que Deus abençoe a todos e aproveitem o sábado. Amanhã é Páscoa, dia de todos nós lembrarmos que Jesus Cristo, né, renasceu, vive e reina, né, na vida de todos nós. E pedir a Deus e ao médico dos médicos, Jesus Cristo, né, muita saúde, muitos anos de vida para o Roberto Carlos, né, e a todos nós e nossas famílias, né, e é isso aí, porque é o que eu digo, abaixo de Deus, a saúde e a família são importantes demais na vida da gente, mas importantes muito, infinitamente. A saúde e a família abaixo de Deus é muito importante, entendeu? E o amor, o amor. Um abração a todos, aproveitem um dia. Tchau. E o Roberto é o que eu sempre canto, né, no final dos vídeos.
Felicidade, paz, saúde, meus parabéns. E esse ano eu faço a extensão, né, na canção. Mas como é grande o nosso amor por você, com certeza. Um abraço.